Top 5 FIIs para 2025. No vídeo de hoje eu vou trazer 5 excelentes opções de FIIs descontados para você estudar e analisar e montar aí a sua carteira de investimentos para ganhar aí bons dividendos em 2025. Seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e eu já começo aqui o vídeo com o primeiro FII de tijolo, que é o XPML11, fundo imobiliário aí do segmento de shopping. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 98,19. O seu dividend yield nos últimos 12 meses, 11,24%. O seu P sobre VP, 0,83, ou seja, 17% aí de desconto para você. Liquidez média diária de 17,8 milhões por dia, você não vai ter problemas com a liquidez, e ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 6,18%. E analisando aqui a cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que o fundo imobiliário ele vinha aqui avançando, lateralizado aí na Bolsa de Valores até ali o final de 2022 e começo de 2023, até que a cotação ela deu uma boa decolada e agora já com esse aumento aí novamente da taxa Selic, a cotação dele caiu aqui novamente, chegando aqui ao mesmo patamar que ele estava lá em novembro de 2023 aproximadamente. Então ele é um fundo imobiliário aí de shopping, né, de tijolo, ele tem aí um número de cotistas que supera aí 560 mil, a sua vacância é de 4,3%, bem tranquila. Lembrando que vacância mede a porcentagem dos espaços vagos dentro de um FII de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior para o FII, porque ele depende da renda dos aluguéis. O seu valor justo hoje seria R$ 117,42. O seu último rendimento foi de 92 centavos por cota e o seu valor patrimonial é gigante, de 6,5 bilhões de reais. O seu dividend yield ele vem crescendo aqui ao longo do tempo, lembrando que esse fundo imobiliário ele sofreu bastante lá em 2020 e 2021 com o fechamento dos shoppings devido à crise sanitária, né? A rentabilidade dele foi bastante prejudicada, mas a sua rentabilidade ela foi crescendo aqui ao longo do tempo e fechou aqui dezembro de 2024 entregando 0,94% de rentabilidade. E os seus dividendos também acompanham aqui essa oscilação da rentabilidade, sendo que lá em 2020 e 2021 ele entregou dividendos bem magrinhos aí para os seus cotistas, porém os seus dividendos foram aumentando aqui ao longo do tempo. E já faz aqui desde maio de 2024 que ele vem entregando aqui esse valor de 92 centavos aí para os seus cotistas. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 23 de dezembro, né? Quase em presente de Natal. E abrindo aqui o relatório gerencial do XPML11, o fundo imobiliário em novembro, ele teve receitas de pouco mais de 66 milhões de reais, e subtraindo aqui as suas despesas, que foram de 9,1 milhões de reais, o fundo ele gerou um resultado de 56,9 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas 50,8 milhões de reais, ou seja, ele gerou um resultado maior do que os seus dividendos e isso é muito bom. Aqui você pode ver que 79,7% aí da carteira está investido em imóveis, 1,5% em CRI conversível, 3,8% em FIIs e ele tem 15,1% aí do seu patrimônio investido em caixa. O fundo imobiliário vem mantendo aqui a sua vacância praticamente estável aqui ao longo do tempo. A maioria dos seus shoppings se encontra aqui na região sudeste, né, 73%, 4% na região sul, na região norte 7% e nordeste 15%. E aqui são todos os shoppings que o fundo imobiliário ele investe, é uma carteira aí bem diversificada. E atualmente a alavancagem do fundo é de 10,27%, né? Bem tranquilo também. O segundo fundo imobiliário aí para você estudar e investir em 2025 é o GARI 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 8,22, seu dividend yield 12,95%, o seu P sobre VP 0,89, ou seja, 11% aí de desconto para você, liquidez média diária de 7,9 milhões por dia, você não vai ter problemas com a liquidez, e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses
de 1,11%. E analisando aqui essa cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que essa cotação ela teve aqui um avanço bastante expressivo a partir de abril de 2023, porém a gente observa aqui que no final de 2024 essa cotação caiu bastante. Devido a todo esse cenário macroeconômico, devido também à sexta emissão de cotas do FII, que também não foi muito boa assim, devido a essa dívida aí que o fundo imobiliário adquiriu de 15 novos ativos do grupo Carrefour, que deixou muitos investidores preocupados em relação à sua alavancagem. Então tudo isso fez a cotação do FII cair. Porém, ele recuperou aqui um pouco a sua cotação aí nesses últimos dias. Então ele é um fundo imobiliário aí de tijolo, do segmento híbrido. Ele investe aí tanto em imóveis de renda urbana como também do segmento logístico. O seu número de cotistas quase chega a 280 mil. O seu valor justo seria R$ 9,16. Seu último rendimento foi de 9 centavos por cota. A sua vacância está zerada, aqui tanto a física como também a financeira, o que é um ponto bem positivo aí para o FII. E o seu valor patrimonial é de 1,35 bilhão de reais. Seus dividendos, eles vêm crescendo aqui ao longo do tempo, ao longo aqui dos 5 anos, sendo que lá em 2020 ele estava entregando aí 0,67% em dezembro daquele ano e terminou aqui 2024 entregando 1,08% de rentabilidade em dezembro. E ele é um fundo bem previsível aqui no pagamento de dividendos, tanto que ele vem oferecendo aqui desde fevereiro de 2024 esse valor aqui de 9 centavos por cota. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 8 de janeiro também nesse valor. Então até o fechamento aqui de novembro, o fundo ele tinha 25 imóveis aí na sua carteira. Porém, com a aquisição desses 15 novos ativos do grupo Carrefour, ele contará aí com 40 imóveis aí na sua carteira. O fundo imobiliário ele teve reavaliação dos imóveis, proposta aqui de venda de ativos e a transação aí do grupo Carrefour, que são esses 15 novos ativos que o FII adquiriu nesse valor aí de 725 milhões de reais, e que falta um pouco de clareza aí do FII em saber como que ele vai pagar essa dívida, sendo que ele não conseguiu aí um valor tão expressivo na última subscrição aí que ele fez. E os 15 novos ativos aí que o FII adquiriu são esses aqui, que você pode ver aqui na foto, que serão alocados ao atacadão. O prazo aqui é de 13 anos de contrato, podendo ser renovável por mais 10 anos, um cap rate de 8% e 40% aí da receita no estado de São Paulo, desses ativos aqui. Então, após essa aquisição, o fundo ele contará com 40 imóveis, os segmentos continuarão de logística e renda urbana, os seus contratos 100% atípicos e com multa integral, o prazo médio aí dos aluguéis vai ser de 14,4 anos, 7 inquilinos high grade aí no seu portfólio e a localização em 10 estados do Brasil. 67% aí das receitas vão vir aí do segmento de renda urbana e 33% de logística. E a maior receita vai vir justamente aí do Carrefour Atacadão, 32% aí das receitas. E o fundo ele terminou aí em novembro, gerando 15,1 milhões de reais em receitas. As suas despesas foram de 3,2 milhões de reais. Ele gerou um resultado de 11,7 milhões de reais e ele distribuiu 11,5 milhões de reais aí para os seus cotistas, o que também é muito bom porque ele gerou um resultado maior do que os seus dividendos distribuídos. E aqui são todos os imóveis aí que o fundo imobiliário tem na sua carteira, onde você pode ver aqui as fotos, a localização, área bruta alocável, tudo explicadinho aqui para você. Lembrando que eu vou deixar esses relatórios aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. E atualmente a alavancagem aí do GARI 11 é de 14%, diminuiu em relação aí a esses recursos
que entraram aí da sua sexta emissão. Porém, no próximo relatório gerencial, essa alavancagem já vai aumentar, porque aí vai entrar essa dívida aí de 725 milhões aí que o fundo adquiriu. Então, essa alavancagem não vai ficar aqui em 14%, ela vai aumentar. E atualmente, né, o fundo imobiliário ele tem 866 milhões aí em caixa, que seriam suficientes para cobrir 18 anos das obrigações do fundo. O terceiro fundo imobiliário, lembrando que são 5, então fica comigo até o final do vídeo, é o BTLG11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 95,51. O seu dividend yield de 9,70% aí nos últimos 12 meses. O seu P sobre VP 0,91, ou seja, 9% de desconto aí para você. Liquidez média diária de 10,9 milhões por dia e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 1,6%. E analisando a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que essa cotação vinha mais ou menos lateralizada aqui ao longo do tempo, até que teve uma grande valorização a partir ali do começo de 2023. Porém, ali no começo de 2024, essa cotação se estacionou aí na Bolsa de Valores. Ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento aí de galpões logísticos. Ele tem um número de cotistas que quase chega a 366 mil. O seu valor justo seria R$ 104,59. O seu último rendimento foi de 78 centavos por cota. A sua vacância física é de 1%, bem tranquilo também. E o seu valor patrimonial é de 4,5 bilhões de reais. É um valor patrimonial gigante. E a gente vê que a rentabilidade desse FII vem crescendo aqui ao longo do tempo, sendo que entregou em dezembro de 2024 0,85% de rentabilidade. E os seus dividendos também são bem estáveis aí ao longo do tempo. Já faz 4 meses consecutivos que ele vem entregando aí 78 centavos por cota aí para os seus cotistas. E o último pagamento também foi presente aí de Natal, né, nesse valor aí de 78 centavos que foram pagos no dia 23 de dezembro. E abrindo aqui o relatório gerencial do BTLG11, o fundo imobiliário ele tem uma vacância financeira de 1,4%, o prazo médio dos seus contratos é de 5 anos e ele tem 35 imóveis aí no seu portfólio. Então o fundo ele gerou um resultado de 52,1 milhões de reais em dezembro de 2024, equivalentes a R$ 1,21 por cota, e ele distribuiu em dividendos 33,7 milhões de reais, equivalentes a 78 centavos por cota. Ou seja, ele acumulou aí no seu caixa 27,3 milhões de reais, equivalentes a 63 centavos por cota. E o lucro projetado com vendas em curso que o fundo imobiliário tem é de 46,1 milhões de reais, equivalentes a R$ 1,07 por cota. E a maioria aqui dos seus contratos vão vencer a partir de 2029, né? 49%. 90% dos ativos se encontra em São Paulo, né? O que é um ponto bem importante quando a gente fala em galpões logísticos. No mês de janeiro, o fundo imobiliário vai ter 6% aí de reajuste e no mês de fevereiro, 15% aí de reajuste. Os seus contratos, 97% são corrigidos pelo IPCA e 3% pelo IGPM. E o grande segmento, né, quase 50%, é do segmento aí de logística. Os seus contratos, 65% são típicos e 33% atípicos, né, contratos aí com prazo menor. E 95% aí do segmento é de logística, 4% industrial e 1% varejo. Isso dá uma segurança aí maior, né, porque o segmento de logística não sofre tanto aí com essa crise financeira aí que abala, né, todo o mercado financeiro. E atualmente o fundo imobiliário ele conta com uma alavancagem de 3,1%, bem tranquilo também. E aqui são todos os imóveis, né, os galpões logísticos que o fundo imobiliário tem, onde você pode ver a localização. São galpões aí de excelente qualidade, né, como você pode ver aqui na foto, muito grandes, né, então é um fundo imobiliário aí que está
indo muito bem aí no mercado financeiro, né? Um bom investimento aí para você. Se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar suas metas financeiras. Então não perca tempo, se inscreva, ative as notificações e considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação da educação financeira. E o quarto fundo imobiliário é o MXRF11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,35. Seu dividend yield 12,57% aí nos últimos 12 meses. O seu P sobre VP 0,99, 1% aí de desconto para você. Liquidez média diária de 18,8 milhões por dia. Você não vai ter problemas aí com a liquidez. E ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 1,06%. E analisando aqui essa cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que essa cotação ela teve aqui um aumento bastante expressivo a partir ali de março de 2022, sendo que ela basicamente estacionou a partir ali do começo de 2024. Teve essa queda aqui no final do ano passado, mas a cotação ela vem se recuperando. Então ele é um fundo imobiliário de papel do segmento híbrido, ele tem um número de cotistas que chega a 1,2 milhão, é o FII com o maior número de cotistas aí da nossa bolsa. O seu valor justo seria R$ 9,44. O seu valor patrimonial é de 4,1 bilhões de reais. Também é um fundo imobiliário gigantesco. E o seu último rendimento foi de 10 centavos por cota. E a rentabilidade aqui desse FII, ela vem aumentando aqui ao longo do tempo, porém a gente vê uma oscilação maior aqui nessa rentabilidade. É uma característica aí comum em FIIs de papel. E a gente vê que essa rentabilidade ela aumenta exatamente quando a taxa Selic ela também aumenta aí na economia. E os seus dividendos também oscilam aqui ao longo do tempo e ele vem entregando aqui há 2 meses consecutivos esse valor aqui de 10 centavos por cota, sendo que o último pagamento foi efetuado aí no dia 14 de janeiro, nesse valor aí de 10 centavos. E abrindo aqui o relatório gerencial referente ao mês de novembro de 2024, o fundo imobiliário ele teve receitas de 45,9 milhões, despesas de 3,3 milhões, um resultado de 42,6 milhões e ele distribuiu para os seus cotistas 43,7 milhões. Ou seja, ele teve um resultado um pouquinho menor do que a sua distribuição de dividendos. Atualmente o fundo ele investe 81,5% em CRIs, 10,2% em FIIs, ele tem 3,6% em caixa e 4,7% em permutas financeiras. E ele é um fundo imobiliário aqui high grade, segundo aqui a taxa média de aquisição dos seus CRIs. É um fundo imobiliário aí bem tranquilo para você investir e agora está barato. Sendo que o fundo imobiliário lá em 2023, por exemplo, ele estava bem acima do seu preço justo. E o grande segmento aí desse fundo imobiliário é o segmento residencial, 30,35%, 21% varejo alimentício, 6,4% varejo, 5,6% agronegócio, 7,81% shoppings, e outros segmentos aqui 19,91%. E 81,6% dos seus ativos estão indexados ao IPCA e 18,11% ao CDI. Então é um fundo imobiliário que pode entregar bons resultados aí com esse aumento da taxa Selic. E ele tem uma carteira aqui bem diversificada, sendo que a maior concentração aqui em um CRI não passa de 5,11%. A partir daí, vai diminuindo aqui a exposição. Isso é muito bom porque ajuda a diluir o risco em caso de inadimplência. E atualmente a alavancagem do fundo é de 0,86%, bem tranquilo. E o último fundo imobiliário para você investir em 2025, estudar e investir, é o HGRU11, fundo imobiliário de renda urbana. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 113,90, seu dividend yield 10,31%, seu P sobre VP 0,92%, 8% aí de desconto para você, liquidez média diária de 7,1 milhões por dia
e ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 10,06%. E analisando essa cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que essa cotação subiu bastante até o começo ali de 2024. A partir daí a cotação ela caiu aqui um pouco e vem se mantendo aqui basicamente lateralizada aí ao longo do tempo. Então ele é um fundo imobiliário aí de renda urbana, né, do segmento híbrido. O seu número de cotistas supera 208 mil, a sua vacância é bem tranquila, 0,80%. O seu valor patrimonial por cota, ou seja, seu valor justo, seria R$ 124,32. O seu valor patrimonial, 2,8 bilhões de reais. E o seu último rendimento foi de R$ 1,90 por cota. E a gente vê que a rentabilidade desse FII, ela vem aqui se mantendo basicamente estável aqui ao longo do tempo, né? É uma rentabilidade aí bem tranquila, tirando aqui esses picos fora da curva. E os seus dividendos também são bem estáveis, tirando aqui também esses picos fora da curva. Sendo que esse último rendimento aí de R$ 1,90 foi um desses picos fora da curva, né? Sendo que a média aqui é 90 centavos, né? 85 centavos por cota. E esse valor aí de R$ 1,90 foi pago justamente hoje, no dia 15 de janeiro. Então, abrindo o seu relatório gerencial, a gente vê que a alavancagem dele hoje é de 6,4%, bem tranquilo, e a sua vacância física é de 0,8% e financeira é 0%. Então, o fundo imobiliário vem arrecadando aí 100% do que ele tem que arrecadar. Então, o fundo ele gerou um total de receitas em novembro de 49,8 milhões de reais, subtraindo aqui as suas despesas, que foi de 4,6 milhões de reais, o resultado foi de 45,2 milhões de reais. E ele distribuiu para os seus cotistas 20,9 milhões de reais. Então, o fundo imobiliário ele distribuiu em dividendos um valor menor do que o resultado gerado, e isso é muito bom. E a gente vê que ele terminou novembro de 2024 com um saldo acumulado de R$ 2,08. E você percebe aqui que ele tem ativos espalhados em grande parte aqui do território nacional, sendo que metade desses imóveis estão localizados em São Paulo. E atualmente o prazo médio aí dos seus contratos é de 10 anos, sendo que grande parte aí dos contratos, 95%, vão vencer a partir de 2028. 94,5% aí dos seus contratos são reajustados pelo IPCA e 5,5% pelo IGPM. E a grande receita aqui desse fundo imobiliário é o Carrefour, né, 23,6%, Assaí 18,7%, Pernambucanas 17,08%, né, Anima 8,8%, né, e outros segmentos aqui 14,7%. Seus contratos, 83% são atípicos e 17% são típicos. E o grande segmento é o varejo alimentício, 52%, seguido aqui de 29% do segmento educacional, varejo vestuário 17% e outros segmentos 2%. E a alavancagem hoje é de 6,4%, porém essa alavancagem, a previsão é que ela chegue a 1% lá em 2032. Então esses são 5 fundos imobiliários aí para você estudar e analisar e investir se fizer sentido aí para você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Físico Neto Pereira se você ainda não é inscrito, ative as notificações e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui como recomendação de leitura esse livro aqui do Gustavo Cerbasi, Investimentos Inteligentes, para você investir aí melhor com mais conhecimento. Link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o novo fundo imobiliário aí BTHF11, sucessor do BCFF11. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.